Oi, oi, tudo bem com vocês? Então, gostaria de perguntar para você se você sabe o que é inteligência emocional. Bom, inteligência emocional, vou pegar minha colinha aqui, né? Bom, uma forma simples de entender o que é inteligência emocional é saber que hoje nós somos o resultado daquilo que aprendemos na infância e ao longo da vida, onde está o nosso subconsciente e os paradigmas das nossas crenças que foram instalados, os drives que foram instalados na gente, drive de medo, de às vezes angústia, raiva, dor, alegria, paz, tudo isso são drives que são instalados e formam a nossa inteligência emocional. Isso é uma forma bem simplificada, viu, de entender. E o que nós buscamos hoje tem a ver com o que nos foi ensinado de alguma forma. Então, às vezes, quando acontece alguma situação de medo, alguma situação de raiva, alguma situação de insegurança, é porque isso já foi implantado em nós de alguma forma. Então, a gente pensa assim que às vezes está acontecendo por um acaso, né? Por um acaso está acontecendo tal situação, por um acaso está acontecendo outra situação, mas na verdade não. Inconscientemente a gente busca essas situações por causa desses drives que foram instalados em nós. Então, às vezes, se nós temos muito medo, muito receio, muita insegurança, são coisas que foram instaladas em nós desde a nossa infância e ao decorrer da vida, com as pessoas que nós convivemos, com as situações que nós presenciamos, com o noticiário que a gente vê na televisão. Então, tudo isso vai despertando em nós esses drives que foram instalados. E cada vez que a gente absorve mais dessas coisas, né, mais dessas pessoas, seja elas que puxem para cima ou que puxem para baixo, mais a gente vai ter a colheita, né, dessa coisa que foi plantada em nós. Mais aquilo ali vai florescer, cada vez mais, mais e mais. E as nossas reações emocionais são como vícios. É o que a química do nosso corpo procura. Então, às vezes, nós somos viciados em cortisol, em raiva, às vezes nós somos viciados em felicidade, em amor. Então, assim, é muito mais fácil a gente ser viciado em coisas ruins do que coisas boas. Mas, na verdade, a química do nosso corpo, ela busca aquela conexão de novo. E ela sempre que aquele caminho ali foi feito, de uma forma ou de outra, ela vai entender que aquele caminho ali é o certo a ser feito, a ser percorrido, e ele vai procurar de alguma forma reproduzir esse caminho cada vez mais vezes, porque para ele é aquilo que o seu corpo procura, que o seu corpo precisa, de formar aquele caminho ali para poder ser disparada aquela descarga de hormônios, para que a gente viva aquela situação, para que a gente viva aquele sentimento, né, vamos dizer assim. E eu vou falar agora uma coisa não muito louvável, mas eu creio que muitos vão se identificar de uma forma ou de outra, mesmo que não seja pelos mesmos sentimentos, mas antes, há um tempo atrás, eu era muito, muito viciada em situação de atrito. Eu buscava essas situações de atrito inconscientemente. Às vezes a pessoa fala assim, não, ela gosta de uma confusão, ela gosta de uma briga. Gente, é um vício, assim, é uma coisa que não tem como a gente explicar. É como se a pessoa saísse de casa falando assim, não, hoje vai ser tudo diferente, hoje você uma paz, uma flor, né? Uma paz de espírito, mas quando chegava no determinado lugar, se fosse ele restaurante, lanchonete, um ambiente onde convivia com outras pessoas, meio que eu atraía de alguma forma a situação de atrito. E essa era a química que o meu corpo estava tão viciada, mas tão viciada que eu fazia isso até inconsciente. E, querendo ou não, a gente fala, depois que eu aprendi um pouco sobre energia, sobre coisas que não são os corpos energéticos, né, que a gente atrai aquilo que a gente emana, aí a gente vai ver que às vezes não é nem por querer, mas é porque a gente tá tão naquela energia, a gente tá tão naquela vibração de buscar aquela química que a gente faz isso inconsciente e as situações acontecem favoráveis àquele sentido. Então, assim, seja restaurante, seja lanchonete, onde quer que eu fosse, curso, eu atraía situações de atrito e eu gostava dessas situações porque eu sentia que eu tava no controle da situação. Vamos dizer assim, eu me sentia no controle da situação quando eu conseguia resolver, quando eu conseguia fazer. Não tô dizendo que a gente tem que ser um pastelzão, né? E aceitar tudo que falam e aceitar tudo que acontece sem ter nenhum tipo de reação. Mas a gente pode, às vezes, ter reações melhores, reações que não vão desencadear mais atrito, às vezes reações que vão desencadear o contrário, né? Vai desencadear a paz. Na Bíblia mesmo fala ser de pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque herdaram o reino dos céus, enfim.
Então, assim, quando eu fui descobrindo mais sobre a química, sobre o corpo, sobre a energia, sobre todas essas coisas, eu comecei a entender que eu era meio que viciada naquilo. E aí, pra gente mudar, gente, é muito, muito difícil. Porque quando você tá viciado em alguma reação química que o seu corpo produz, é como uma pessoa que é viciada em, em cigarro, em álcool ou em outras coisas. Tem gente que é viciado em pornografia, tem gente que é viciado é, em drogas, tem gente que é viciado em cigarro, em bebida, né, drogas lícitas, mas a gente conseguir mudar isso dentro da nossa cabeça é muito difícil porque a gente tem que lutar contra isso todos os dias. E assim, quando a gente vai mudando aos poucos, a gente fala assim pro nosso cérebro, gente, vamos fazer outro caminho, vamos fazer de outra forma, porque isso aqui desencadeia uma descarga emocional positiva, boa, e a gente gosta daquilo, a gente vai acabar procurando desencadear aquilo ali mais vezes. Então é como se o caminho da raiva, o caminho do atrito, ele ficasse menos visível e o caminho da paz, o caminho da harmonia, ele ficasse mais enfatizado, mais forte. Eu imagino que seja como, sabe quando tem um lote vago e tem grama ali, aí a pessoa vai fazendo um caminho e aí todo dia ela faz o mesmo caminho, o mesmo caminho, o mesmo caminho. Então aquele caminho ali, ele às vezes ele fica sem grama, né? Fica sem um matinho ali. Fica fácil de você ver o caminho, fica fácil de você ver aquele caminho, então você caminha por ele facilmente. Então, quando você resolve abrir um outro caminho, uma outra possibilidade, ainda tem grama ali, ainda tem mato ali. Então, é difícil de você percorrer porque o outro caminho já está viciado, o outro caminho já está demarcado. Então, quando a gente para de caminhar naquele caminho que está demarcado e começa a caminhar por um novo caminho, aquele novo caminho ele vai ficando cada vez mais forte e o velho caminho vai ficando cada vez mais fraco. Mas não quer dizer que ele vai deixar de existir. Ele vai continuar ali, de uma maneira menos intensa, mas ele vai continuar a existir. Então o que a gente tem que fazer é rejeitar todos os dias aquele caminho e ir por um caminho melhor, ir por um caminho diferente do que aquilo que a gente fez antes. Não sei se deu pra entender. Então, o que a gente precisa fazer é trocar os vícios, porque uma coisa que eu descobri, que eu aprendi, e eu quero muito me aprofundar nesse tema, é que nós somos viciados, nós somos seres viciados. Então, a gente sempre vai estar viciado em alguma coisa, a gente sempre vai ter um paradigma, a gente vai sempre ter uma crença. Então, a gente tem que trocar as nossas velhas crenças por novas crenças, velhos paradigmas por novos paradigmas, velhos vícios por novos vícios. Então a gente tem que criar vícios bons, vícios de paz, vícios que nos transformem de alguma forma positivamente, ao invés de ficar usando somente vícios que não vai trazer nenhum tipo de benefício, paradigma que não vai trazer nenhum tipo de benefício, crença que não vai trazer nenhum tipo de benefício. E como a gente faz isso? A gente tem que usar, eu acredito que um dos caminhos que dá para tomar isso, dá para mudar essa atitude nossa, é da mesma forma com que os velhos drives foram instalados em nós, que é a repetição. Quando a gente era criança, a gente os pais da gente falavam assim, não faz isso, menino, porque vai machucar, não faz isso, menino, que vai machucar. E aquilo ali, às vezes, criou na gente um medo, um receio de fazer tal coisa, porque senão ia machucar. Então, como que foi? Foi da primeira vez que o pai falou que a gente acreditou ou que a gente deixou de fazer tal coisa? Não foi. Foi da 10ª ou da 30ª vez, não interessa. Então foi pela repetição que aquele drive do medo daquela determinada coisa foi colocado ali. Então a gente tem que instalar novos drives, é por repetição. Não é só o conhecimento que eu tô falando, ou que às vezes você já viu em algum outro vídeo. Você tomou conhecimento daquilo, mas às vezes você não colocou em prática. Então não adianta nada, você tem que ver, ler, várias e várias vezes, a ponto daquilo ali ficar instalado em você, a ponto daquilo ali fluir de você naturalmente. Então, tem o conhecimento, tem a habilidade e tem a sabedoria. O conhecimento é quando a gente toma o conhecimento de causa, que aquilo ali acontece dessa forma. A habilidade é quando a gente aprende, quando a gente coloca em prática tal habilidade. E a sabedoria é quando aquilo ali já flui da gente, naturalmente, sem precisar de ficar recapitulando, sem precisar de ficar lembrando o tempo todo. Então, todos nós estamos passando por alguma dessas fases. Em qual fase você está? Você está na fase do conhecimento, você está na fase da habilidade porque você está colocando em prática, ou você já está na fase da sabedoria, que aquele ali flui de você naturalmente.
Então a gente tem que observar essas coisas porque isso não tem a ver só com eu mesma, isso tem a ver com as pessoas que estão ao meu redor, isso tem a ver com as pessoas que eu convivo de alguma forma, porque inconscientemente eu vou instalando nessa pessoa também outros drives, outras crenças, outras sementes sobre coisas positivas ou sobre coisas negativas. Então, quando eu vejo um noticiário na TV, por exemplo, e aquilo ali só instaura o medo, o terror e tudo isso, e aí eu vejo aquilo ali, e aí eu vou cultivando em mim a semente do medo e do terrorismo, vamos colocar assim. E aí eu vou passando isso pra frente. O que eu tô passando pra frente? Eu tô passando uma semente de medo, de terror, de pavor, ou eu tô passando uma semente de felicidade, harmonia e alegria? Então isso também influencia, porque o que você consome não é uma coisa que atinge só você, é uma coisa que atinge as pessoas que estão ao seu redor também, no seu convívio. Então vamos procurar melhorar, não só por causa de nós mesmos, mas por causa do outro. Aquilo que a gente faz, fala, emite, influencia tudo ao nosso redor. Então a gente pode atrair situações de alegria, de felicidade, de harmonia, ou a gente pode atrair situações de raiva, medo, tristeza e todas aquelas outras coisas negativas que a gente sabe que cada um tem. Então a gente tem que fazer esse caminho do negativo ficar cada vez mais fraco, né? Cada vez menos visível para o nosso cérebro, e fazer o caminho da positividade, das coisas boas, das coisas de Deus ficarem cada vez mais fortes. Então me fala o que você tem feito para fazer o seu caminho da negatividade ficar mais fraco e o que você tem feito para o seu caminho da positividade ficar mais forte. Então é isso. Nós temos que buscar cursos, recursos, leituras, vídeos, coisas que nos acrescentem positivamente e deixar aquelas coisas que nos fazem mal cada vez mais para trás. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a entregar para outras pessoas o conteúdo, e compartilhe, transborde aquilo que você também aprendeu se você achar que é relevante. Até mais, até o próximo vídeo, até a próxima semana. A gente está fazendo vídeo 2 vezes por semana, né? Cada semana a gente está fazendo sobre um tema diferente. E se você tem alguma sugestão de tema, também pode colocar nos comentários. Muito obrigada, até o próximo vídeo.